estarmos juntos mais uma vez. Bom, hoje nós estamos começando a nossa série, pode-se considerar aí um curso de escatologia bíblica, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo do fim. Nós estaremos baseando o nosso curso no livro O Tempo do Fim, que você pode encontrá-lo lá na nossa livraria. Basta você digitar edsonreis.com. Vou começar falando com vocês sobre as formas de interpretação das Escrituras e por que é importante. Nós temos duas maneiras de interpretar as Escrituras. Uma delas é a maneira simbólica ou alegórica e a outra é a maneira literal, que é a mais voltada para o fundamentalismo bíblico. E é nisso que eu quero falar com vocês hoje. Por que é importante fazer isso? Porque isso aqui vai fazer toda a diferença na sua vida a partir de hoje, quando você ler a Bíblia. Aí vai ficar mais fácil. Você vai ter capacidade de entender por que determinados grupos religiosos fazem uma determinada aplicação de um texto bíblico e você não consegue entender de onde eles tiraram aquela aplicação. Tudo isso e muito mais nós vamos aprender aqui no nosso curso O Tempo do Fim. Muito bem, formas de interpretação. A forma alegórica consiste na interpretação de um texto sem levar em consideração sua literalidade. O mais importante intérprete judeu a utilizar a forma alegórica foi Fílon, um filósofo do século I de Alexandria, contemporâneo de Jesus. Para Fílon, as escrituras poderiam ser interpretadas de duas formas, a literal e a alegórica. Orígenes, que viveu de 185 a 254 d.C., foi o maior dos intérpretes alegóricos do cristianismo primitivo. Ele acreditava que as escrituras continham um significado literal e outro espiritual. O sentido literal do texto, no seu entendimento, era inferior ao significado espiritual. Logo, uma escritura inspirada por Deus tinha que ser interpretada de forma espiritual. Bom, então o pai da interpretação alegórica, conforme nós percebemos, é o próprio Orígenes. E Orígenes, ele tinha essa ideia que é absorvida, inclusive hoje, por muitos grupos, principalmente os grupos sectários. Às vezes você vê uma pessoa dizer determinada coisa acerca da Bíblia e você não sabe de onde a pessoa tirou aquele pensamento. Às vezes, ele é simplesmente uma interpretação alegórica. Muitas vezes, você ouve na internet pessoas dando testemunhos, dizendo que foram ao céu ou que foram ao inferno e que estão trazendo mensagens para a igreja do Senhor Jesus hoje. E normalmente, às vezes, utilizam certos textos bíblicos, fazendo assim também uma interpretação alegórica. Por que a interpretação alegórica ela é perigosa? Ela é muito perigosa porque ela não tem amarras. Não tem amarras na história, ela não tem amarras na teologia e ela não tem amarras dentro da própria concordância bíblica. Eu vou dar um exemplo que nós vamos falar mais à frente. Alguns grupos sectários, hoje, assumiram o lugar de Israel. Eles dizem, olha, nós somos o Israel de Deus. Somos nós. Aquelas promessas do livro de Ezequiel, na verdade, se cumprem no nosso grupo religioso. Por exemplo, existe uma promessa que diz que no final dos tempos, e essa é uma promessa que vai fazer alusão ao milênio,
O monte da casa de Jeová ou do Senhor Javé ficará estabelecido acima do cume dos montes. Então, um determinado grupo religioso pega esse texto e diz: olha, isso aqui se aplica a nós, porque nós vamos estar sobre todas as outras religiões. Percebam então o perigo de você aceitar, e o texto está ali. Então você tem que conhecer a interpretação alegórica. E a pergunta que você vai fazer sempre, para que você possa perceber a alegoria na interpretação, é: Jesus ou os apóstolos ensinaram algo que este senhor ou essa senhora está falando nesse sentido das Escrituras? Essa é a primeira pergunta, é uma chave para você começar a compreender a Bíblia, tá bom? A interpretação literal. A maioria dos dicionários descreve o sentido literal como um significado primário de um termo estabelecido pelo uso comum. Podemos dizer que o significado literal é a acepção pura, simples e direta do texto. Os comentários rabínicos emitem diversos exemplos que permitiram a compreensão das Escrituras Sagradas de forma direta, que resultou na aplicação do conceito manifesto, simples e natural do texto à vida das pessoas. Jesus fez uso desta forma de interpretação de várias maneiras em alguns dos seus sermões. Por exemplo, Jesus usa Êxodo capítulo 20, versículo 12, de forma literal e direta, ao dizer: honra teu pai e tua mãe. Os profetas e os apóstolos do Senhor Jesus utilizaram o método literal para interpretar as Escrituras Sagradas. Usar o método literal é importante. Se você prestar atenção nos nossos sermões aos domingos, você vai ver algo muito curioso, que nós trabalhamos sempre dentro do método literal. É claro que para isso você precisa ter algum conhecimento, no mínimo da história, precisa fazer um recorte no tempo, compreender a quem aquela carta estava sendo dita. Mas perceba que nós pegamos, por exemplo, o livro de Romanos 8, versículo 1, vamos trabalhando, fazendo a aplicação literal do texto às nossas vidas. Não podemos inventar, né? Porque senão fica muito fora. Por exemplo, você tentar interpretar o arrebatamento da igreja, que é claro, é específico lá no livro de Tessalonicenses e também na carta de Paulo aos Coríntios. Você tentar interpretar de modo simbólico ou alegórico, você tira todo o contexto de uma doutrina bíblica. Então nós temos que interpretar como a Bíblia diz. Haverá um arrebatamento? Haverá. Nós entendemos plenamente como é? Nós não sabemos exatamente como é. Tanto é que nós vamos estudar aqui algumas linhas teológicas para você poder compreender também. E entender, você vai compreender essa bagunça que o pessoal faz muitas vezes, né? O pessoal não reconhece nem mesmo a sua esperança. Tá legal? Então tudo isso e muito mais. Você está gostando da nossa aula? Pois é, são aulas básicas, mas que vão te ajudar bastante. E lembrando que tudo estará baseado aqui no livro O Tempo do Fim, que você pode adquirir aí na nossa livraria. Conforme você pode perceber, então, a interpretação literal ela foi usada por Jesus. Pela forma literal de interpretação, aprendemos que o propósito de Deus é salvar tanto israelitas como gentios. Vejam, aqui a Bíblia ela não aceita a interpretação alegórica de que Israel foi rejeitado. Mas antes que Deus tem um plano para Israel e tem um plano também para a igreja. Isso é óbvio e aparece no Antigo Testamento. Mas se você parar para prestar atenção, algumas seitas, elas pegam o Antigo Testamento e aplicam de modo espiritual apenas para si. E isso é um perigo muito grande.
Portanto, a Bíblia precisa ser lida na sua inteireza. Como diz a Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas. Portanto, nessa primeira aula de hoje, o que foi que nós aprendemos? Aprendemos que nós temos, sim, a interpretação literal como sendo a interpretação utilizada por Jesus e seus apóstolos. É muito interessante que sempre que você ler a Bíblia e você não compreender, você verifica as referências, busca um pouquinho de tempo, ora, mas não caia na interpretação sectária da alegoria. Não dá para fazer alegoria. Não dá para chegar aqui e dizer que eu sou o Abraão moderno. Não dá para chegar aqui e dizer que o fundador de uma seita, ele fez um trabalho melhor do que o de João Batista. Não dá para chegar aqui e dizer que o nosso grupo, nós somos ungidos e somos o Israel de Deus. Não dá. Então, uma vez que você começou a aprender isso, você já deu um grande passo para não ser mais enganado pelo sectarismo. Não esqueça, visite a nossa livraria, edsonreis.com. Deus abençoe vocês. Até o nosso próximo encontro.